Não teve pra ninguém, palmeirense. Não teve pra ninguém. Palmeiras nas quartas de final. Espero o Chelsea na sexta-feira, agora às 10 da noite. E a gente viu aí o Botafogo perder pro Verdão. O Verdão ganha do Botafogo na prorrogação com o gol do Paulinho. O gol de 72 milhões de reais, meus amigos. Já somamos a 217,5 milhões de reais. O Abel Ferreira falou depois do jogo, os jogadores também falaram, tá? Comentaristas da ESPN aí do Linha de Passe falaram também. Vou trazer alguns comentários interessantes, análise que os jogadores e o Abel falaram depois do jogo. Se liga aí. É impressionante o quanto que o Abel Ferreira é treinador excepcional. É uma coisa assim inacreditável. O Botafogo foi um jogo duro, jogo difícil. Eu só tô gravando agora porque tava de motorista dos meus filhos. Levei Gustavo para um lado, João para o outro. E agora que eu tomei um banho e que eu posso comentar. Parabéns ao Paulinho, né? Que não é titular, que voltou machucado e que faz o gol para que o Palmeiras possa estar nas quartas de final. Que coisa impressionante quando o Palmeiras precisa ganhar, quando o Palmeiras precisa jogar tudo certinho, né? Presidenta boa, treinador bom, tudo em dia, não tem conversa daquilo. Parabéns ao Palmeiras, mas ainda vocês não têm Mundial, tá? Não tem Mundial que tá aqui, tá? E é por isso que às vezes eu penso, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena continuar? Pelo Palmeiras, sim. Pelas pessoas com quem eu trabalho, sim. Pela minha família, sim. Pelo resto, coloco muitas dúvidas. Coloco muitas dúvidas se vale a pena continuar. Mas por aquilo que eu vivo dentro do Palmeiras, não vou encontrar em lado nenhum. Aí, ó, quartas de final, Palmeiras contra o Chelsea. A verdade, o último time a ganhar do Chelsea por uma disputa de título mesmo foi o Corinthians. Mas nós, Corinthians, estamos numa fase... A nossa fase é pagar, né, 9 mil reais para jogador ficar em suíte presidencial. Parece que o tal Diego Coronado vai embora depois de 1 ano e 8 meses, aquelas coisas todas. Então, quarta de final, jogo difícil pro Chelsea. Não é jogo difícil pro Palmeiras, não. É jogo difícil pro Chelsea, né? E a Rádio Craque Neto, direto dos Estados Unidos, né, com o nosso repórter incrível, mostrando tudo para vocês. Vamos ver o que vai acontecer durante a semana, pra gente falar desse jogaço que vai ser Palmeiras e Chelsea. Um sentimento de revanche também? Não. Eles ganharam esse ano passado, esses últimos dois, nós ganhamos um jogo de virada no outro ano anterior, então eu acho que sim, tem uma rivalidade boa, porque são dois times que vêm competindo por títulos nos últimos anos, mas não tem esse sentimento de revanche, é um campeonato totalmente diferente, o Mundial de Clubes, e como te falei, felizes porque ganhamos hoje, mas não tem esse sentimento de revanche. Mas acho que assim, a gente precisa olhar para o que foi o jogo, para o que foram 120 minutos, e o Palmeiras foi superior indiscutivelmente. O Palmeiras exigiu muito mais do John, né, nos dois tempos, no primeiro tempo da prorrogação e não no segundo tempo da prorrogação. Só para a gente ter uma ideia, do primeiro tempo do jogo até o final do primeiro tempo da prorrogação, foram 19 e 20 finalizações do Palmeiras contra 5 ou 6 do Botafogo. Sem acertar o Botafogo. Foram 3 ou 4 finalizações no alvo do Palmeiras e o Botafogo não acertou o alvo do Palmeiras. No segundo tempo da prorrogação, 10-0 de finalizações para o Botafogo. Então, assim, um jogo que muda completamente, claro, o Palmeiras fazendo valer a sua vantagem, mas, repito, eu acho que olhando para o que foi a partida, e por isso a gente dizia, né, acho que desde o começo da definição do confronto, a gente falou, esse é um jogo 50%, é 50%. Por mais que o Botafogo viesse jogando um Mundial melhor que o do Palmeiras, a gente sabe da capacidade do Abel também na hora de montar o time, e acho que a escalação foi perfeita. Podemos discutir, e acho que vamos discutir substituições. Para mim, principalmente a saída do Estevão e depois... Eu estava no melhor momento do jogo. Foi realmente incompreensível. E depois a entrada do Mikael na hora que ele resolve tirar o Paulinho. Mas acho que assim, o Abel acertou na escalação. Eu e o Birner estávamos juntos no pré-jogo e acho que
parecia realmente a melhor ideia. A escalação que a gente imaginava aqui, né? Que era o que ele tinha que fazer, né? A gente conversou sobre isso ontem. Acho que o Alan, principalmente, foi a novidade. O resto a gente já imaginava mesmo. Ali, quem ia jogar do lado direito, quem ia fazer aquele papel é que era a dúvida, mas acho que a escalação foi a correta, o Palmeiras venceu. E o Botafogo jogou como se estivesse jogando contra o PSG. E acho que... Como explicar o Paulinho? Craque. Sempre aproveita bem as oportunidades. E se, como o Abel falou, se ele... metade, tipo 30%, 50% tá assim, imagina ele 100%. A primeira, eu concordo muito com o Jean. Se eu fosse contratar um jogador inteiro para uma temporada só hoje, entre os jogadores do Palmeiras, o jogador que eu contrataria seria o Paulinho, mais que o Estevão. No futuro, o Estevão, dando tempo a ele, rodagem, esse tipo de coisa. O Vini com 18 anos de idade também tinha uma tomada de decisão, a gente acabou de falar que não era tão boa, ele vai evoluir. Hoje o Paulinho é, com sobras, o melhor atacante do Palmeiras. E a segunda questão para mim, que a gente tem que destacar, é o uso extremamente inteligente que o Abel faz. Porque muita gente ia defender, bota para jogar no primeiro tempo, segura um pouquinho mais, deixa o primeiro tempo inteiro, porque faz o gol. Mas o Abel, o que ele faz? Ele tem o time bem montado, ele bota o Paulinho no segundo tempo, se não precisar não bota, porque você não vai agravando a lesão, não gera nenhum problema. Ou seja, ele usa o Paulinho, se o Paulinho precisar entrar na esquerda, ele vai entrar, se precisar entrar na direita, vai entrar, se ele precisar entrar até como centroavante, eventualmente, ele pode entrar, porque o técnico tem um controle muito bom da situação. Pleno nenhum técnico tem de nenhuma situação no futebol, mas ele tem um controle muito bom, ou seja, mais uma vez, mérito Abel saber usar um jogador com problemas da melhor maneira possível. Vou-te ser muito sincero o que é que eu lhe disse. Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Eu acho que a gente viu um jogo de uma equipe que foi com tudo para ganhar o jogo contra outra que foi para especular, que é o que vinha fazendo na competição. Tranca aqui atrás, se der para sair, deu, se não der, a gente fica trancado aqui atrás. Contra o PSG, conseguiu encaixar uma jogada, fez um gol. Contra o Palmeiras não encaixou essa jogada. E defensivamente, se a comparação for com o PSG, é que teve prorrogação, né? E na prorrogação, o Botafogo já tinha perdido o Jair, já tinha perdido o Gregori, já nem jogou, né? O Danilo Barbosa, que entrou no lugar do Gregori, e o Alan. E o Marlon Freitas estava morto. Não se aguentava, tanto que no lance do gol, ele leva o corte e ele fica parado olhando. Porque é difícil realmente para todo mundo. Eu acho que o fato de ter ido para a prorrogação acentuou um pouco a superioridade física do Palmeiras no jogo, que foi nítida desde os primeiros momentos. O Palmeiras fez por onde buscar o gol, buscar a vitória, buscar a classificação. E eu acho que isso vai passar por uma circunstância que é planejamento de temporada. O Palmeiras chega para esse Mundial, muita gente falando assim, o Palmeiras não contratou na janela do Mundial. Não, porque ele já tinha um elenco montado desde o início do ano e veio trabalhando esse elenco. O Botafogo trouxe jogadores, estreou um jogador hoje no segundo tempo, o Caio Pantaleão. Na cabeça Caio Fernando, na camisa dele, né? Estreou praticamente, né? Que já tinham jogado no primeiro jogo, mas entraram em campo o Correia e o Arthur Cabral, que não estão ainda no entrosamento com a equipe. Então você exigir... E o Paiva tem 20 e poucos jogos, 24 jogos só com o Botafogo. 20, ok, mas dentro das circunstâncias, assim, ele já tem um pouco mais... já passou por fase de grupos de Libertadores entre e tal. aspas, apenas isso explica a grande superioridade tática do Abel contra ele no jogo? Eu não vejo superioridade tática. Eu acho que na ideia de jogo foi bem... Taticamente eu não vejo. Eu vejo uma imposição física muito grande e propostas diferentes. Cara, ele falou para continuar do jeito que estava, porque a gente estava atacando bem ali, sabendo aproveitar as chances que teve ali no contra-ataque. E ele falou que quando a gente tiver a oportunidade de procurar matar mais rápido o jogo. Não vamos ganhar sempre, não éramos os piores só porque empatamos com o Miami e fizemos uma excelente segunda parte, nem agora. Somos os melhores porque fizemos um jogo muito bem conseguido, taticamente, tecnicamente, mentalmente. Que somos os melhores, acabou este jogo, dar os parabéns aos meus jogadores, celebramos, mas amanhã é outro dia e vamos preparar para o próximo jogo e também lhes disse que é importante nós competirmos com paixão e jogar com amor, porque em determinados momentos nós esquecemos
que se fosse há uns anos atrás todos nós pagávamos para poder estar numa competição como esta, e quando nós pensamos nisso, vem-nos logo o sentimento de gratidão por poder estar a participar num torneio como este, em vez de eu tenho que ganhar, senão toda a gente me vai. Não, se ganhar, ótimo, se perdermos e dermos tudo, ótimo na mesma, foi isso que eu disse aos jogadores. Hoy quedó demostrado, se vio una diferencia absurda de hinchada de Palmeiras con Botafogo. No es de hoy, sino que en la fase de grupos también, en todos los partidos fueron superioridad y nada, la verdad que se agradece mucho el apoyo, es muy importante para nosotros y bueno, esta victoria también va dedicada a ellos que nos vienen a apoyar siempre para nós. É ótimo, às vezes eu chego ao final de cada jogo, quando leio algumas análises vossas, né, os melhores são sempre os que entram. Olha, é ótimo, eu fico muito feliz por já quase todos poderem ter jogado e participado neste Mundial. Eu disse-vos antes mesmo na fase de grupos que ia procurar viver este Mundial de maneira diferente, com a mesma entrega, com a mesma dedicação, mas mais leve, né? Mais leve naquilo que é a exigência que às vezes eu coloco em mim mesmo e coloco nos meus jogadores. Isso às vezes pode se tornar numa pressão extra e não deixar os jogadores e o próprio treinador ser mais criativo. Às vezes a vontade tanta de querer ganhar atrapalha aquilo que são as decisões, mas acho que dá para ver a forma como, por exemplo, o Flaco Lopes hoje não jogou, mas como festejou. O Roque entrou e ajudou muito a destruir, entre aspas, aquela linha defensiva que é fortíssima. O Botafogo, na minha opinião, tem uma linha defensiva muito experiente, muito forte, e é bom, quando nós estávamos a preparar o Alá já há algum tempo, dar-lhe minutagem. É um jogador que nós podemos contar, o próprio Luigi, quando sair o Estevão. Nós temos uma bela mescla entre experiência e muita irreverência e juventude. Eu particularmente gosto muito. O Luigi hoje inicialmente não estava nos planos, mas durante o jogo eu achei que ele nos podia ajudar também. Mas é ótimo poder ir olhar para o banco e trocar jogadores e a equipa continuar consistente naquilo que são os processos. E não vamos ganhar sempre, não éramos os piores só porque empatamos com o Miami e fizemos uma excelente segunda parte, nem agora. Somos os melhores porque fizemos um jogo muito bem conseguido, taticamente, tecnicamente, mentalmente, que somos os melhores. Acabou este jogo, dar os parabéns aos meus jogadores, celebramos, mas amanhã é outro dia e vamos preparar para o próximo jogo, e também lhes disse que é importante nós competirmos com paixão e jogar com amor, porque em determinados momentos nós esquecemos que se fosse há uns anos atrás todos nós pagávamos para poder estar numa competição como esta, e quando nós pensamos nisso, vem-nos logo o sentimento de gratidão por poder estar a participar num torneio como este, em vez de eu tenho que ganhar, senão toda a gente me vai. Não, se ganhar, ótimo, se perdermos e dermos tudo, ótimo na mesma, foi isso que eu disse aos jogadores. Temos é que chegar ao final do jogo com a consciência de que entregamos o que tínhamos hoje, e foi isso que eles fizeram. Parabéns para os nossos jogadores, foram espetaculares, criaram uma energia muito boa. E não tenho palavras para falar dos nossos torcedores. O que eles fazem é algo inesquecível e extraordinário, e tenho a certeza que os que lá estão muito bem representados por estes que estão aqui connosco. Não, nenhuma preferência, só a gente sabe que vai ser um jogo duríssimo, porque jogar contra um time europeu sabemos que nível é lá, então... Mas a vitória de hoje serviu muito para a gente seguir com essa confiança e os objetivos claros. A outra parte, sim, mas acho que surpreendi sim 15 minutos. Ele depois rapidamente ajustou aquilo que era a nossa dinâmica que nós criamos para eliminar aquela pressão que eles fizeram mais contra o Paris Saint-Germain até de contra o Atlético Mineiro, do Atlético de Madrid. E parece que joguei e estou cansado. Contra o Atlético de Madrid, sim, fizemos algumas nuances, mudámos o Estevão de lado porque queríamos um bocadinho mais profundidade do lado esquerdo. Demos a oportunidade ao Alá jogar, sim, por esse lado acredito que possa ter sido surpresa, mas eu acho que um treinador só surpreende o outro nos primeiros 10, 15 minutos, mas depois nós conseguimos pegar nessa toada e nessa dinâmica. Ele também fez alguns ajustes naquilo que depois foi o nosso momento de pressão, a forma como eu acho que ele está, sinceramente, eu já jogo contra o Mr. Renato Paiva já algumas vezes, eu acho que ele
que ele fez um upgrade ótimo na forma dele pensar. Eu acho que ele era um obcecado e bem naquilo que eram as dinâmicas defensivas. E eu, como era um bocadinho mais o oposto, era um obcecado para aquilo que são as dinâmicas defensivas. Eu acho que eu me equilibrei mais e ele também se equilibrou mais. Acho que é um excelente treinador, mas como todos ganha e perde, e hoje ganhei eu, mas nada tira o brilho daquilo que foi o que o Botafogo fez nesta competição. Dei-lhe os parabéns a ele, ao Renato, dei os parabéns ao Marlão, excelente jogador. Tenho o Gregory, que é o outro que não jogou hoje, mas que também é um jogador fantástico, sou um motor desta equipa, e sem ele o Botafogo também não tem a mesma força. Mas sinceramente, naquilo que foi os 90 minutos, eu acho que nós hoje fomos melhores. Eu ainda não vi os dados estatísticos, mas acho que o goleiro deles esteve muito, muito bem. Fez grandes defesas que se calhar nós poderíamos ter chegado ao final dos 90 minutos já com pelo menos um golo feito. Mas futebol é assim mesmo, ganhamos nós, parabéns por aquilo que nós fizemos, vamos continuar. Agradeço as palavras do presidente do Botafogo e dos seus jogadores, dar-lhes parabéns a eles porque fizeram e pela boa propaganda que fizeram ao futebol brasileiro, e agora nós vamos continuar o nosso caminho para mais uma fase. Craque, sempre aproveita bem as oportunidades e, se, como a Abel falou, se ele metade, tipo 30%, 50% tá assim, imagina ele 100%. Né? É só fazer como vocês dizem, não é? Só faz o arroz com feijão, é fazer o arroz com feijão. Sai zagueiro, entra zagueiro, sai lateral, entra lateral, sai ponta, entra ponta. Mas é muito bom ter um núcleo de jogadores mais amplo para quando acontecer este tipo de situações, lesões, castigos, nós podermos ter outras soluções. Portanto, não temos esses jogadores, irão jogar outros e não... Temos zagueiros, um vai jogar na esquerda, outro vai jogar no centro. Porventura, os que jogaram hoje, o Gomes está fora, os que acabaram seguramente vão ser os que vão entrar no próximo jogo, mas sinceramente ainda não pensei nisso. Quero agora descansar um pouquinho, ir para casa, ou para casa não, mas para o hotel, tentar apagar e descansar, que é preciso. Na verdade que foi um jogo taticamente muito importante, 2 treinadores portugueses se conhecem muito bem, 2 times brasileiros, então é um jogo que não foi sim um jogo do Mundial, mas foi um jogo que tem muita antecedência atrás, então os times se conheciam muito bem e talvez por isso que parecia um jogo de ajedrez, de muita estratégia, e graças a Deus Abel conseguiu a vitória. Ser muito sincero, o que é que eu lhe disse? Foi para isto que ele veio, jogar 15 minutos e resolver. Foi para isso que nós o trouxemos. Nós sabíamos que não podíamos contar com ele mais que 30 minutos, e todos vocês sabem o que é que vai acontecer depois de acabar este Mundial. Ele vai ter que ser operado novamente. Foi uma das nossas contratações mais sonantes, mas é assim, nós temos outros que conseguem também desempenhar o papel dele, e nós trouxemos-lo, sabíamos em condições o trouxemos, sabíamos porque foi também, ninguém obriga ninguém. Nós sabíamos, fizemos os exames que tínhamos que fazer, conversámos com um jogador, dissemos que ele podia ser importante ainda porque era isto que eu disse-lhe, foi para isto que tu vieste, para entrar e resolver. E saiu porque pediu para sair, quero que também vos dizer isto. Só que nós temos um espírito, não é? Quando nós não devemos subestimar aquilo que este grupo é capaz de fazer, e passados 5 anos ainda é preciso continuar a provar que esta equipa não desiste, que esta equipa aprende. Mas, como eu já disse também várias vezes, sei onde é que estou, nós também sabemos onde é que estamos, sabemos no clube que estamos, mas acima de tudo isso é que é mais importante, é dar os parabéns ao Paulinho. Foi para isto que ele veio. Então é merecedor por tudo o que sofreu, por tudo o que sofre. Ser ele, não só ele, mas ele foi o responsável por colocar a bola a beijar a rede do nosso adversário. Isso é ótimo. E tem alguns jogadores aqui, por muito que eu os ajude como jogadores, eles primeiro têm que crescer como homens. Quando eles forem melhores homens e forem mais responsáveis como homens, vão ser ainda melhores jogadores. Foi nisso que eu acreditei desde o primeiro momento que eu me formava. E se fosse melhor homem, ia ser melhor jogador. Se eu percebesse um bocadinho o que é que o treinador queria, ia ser melhor jogador. Acho que a gente mesmo,
Nós jogadores sabem que a gente podia ter feito melhor dentro de campo, a gente podia ter ficado com a bola, a gente treinou para ficar com a bola e não deu certo. A gente deixou o Palmeiras jogar, a gente teve algumas complicações ali em termos de marcação, em termos de pressão, e isso acaba afetando. E infelizmente a gente não saiu com o resultado hoje, mas a gente sai com a cabeça erguida, a gente queria ir mais longe, mas não deu certo e vamos que vamos. A gente pode tirar a lição é que nunca se dá por vencido, né? Por estar num grupo tão difícil que a gente está, muita gente já dava a gente como fora da competição. Isso a gente pode tirar de lição. E também pro lado a gente também nunca poder, como posso dizer, olhar para um rival com desdém. Sempre olhar de igual para igual, saber que o futebol de hoje em dia você não tem adversário fácil nem muito difícil, é jogo de 11 para 11 e ter a humildade de respeitar os adversários, mas querer sempre a vitória. Tá aí para você então, palmeirense, os jogadores falando, o Abel Ferreira também, as principais frases aí do Abel na coletiva, algumas das principais frases dele, e também, claro, os comentários aí de Birner, de Odi e por aí vai. O Verdão nas quartas de final, tá esperando aí o time do Chelsea na sexta-feira às 10 da noite. O Chelsea venceu o Benfica, o Palmeiras venceu o Botafogo. Outro detalhe, o PSG eliminou o time do Messi, Inter Miami, e teve outro jogo interessante aí no domingo, claro, meus amigos. O time do Flamengo foi eliminado, tomou uma goleada do Bayern, 4-2. Valeu, galera. Avante palestra. Quem será o campeão mundial com Paulo Calçade? Calçade, Palmeiras e Botafogo, quem passa? Nesse é um jogo 50-50, chance para os dois lados. Vai ser um jogo muito duro, acredito que passe o Palmeiras, quem sabe até com prorrogação ou pênalti. Benfica e Chelsea. Chelsea. Inter de Milão e Fluminense. Bom, um jogo mais difícil para o Fluminense, se tiver o comportamento que teve contra o Borussia Dortmund pode ter alguma chance, mas a Inter tem uma pequena vantagem sobre o Flu. Manchester City e Al Hilal. Manchester City. PSG e Inter Miami. Bom, esse é o jogo com a maior diferença de qualidade. Aí, nesse caso, o PSG é super favorito. Bayern de Munique e Flamengo. Bayern de Munique e Flamengo. Também um jogo que vai ser demais, porque os dois gostam da bola, os dois vão brigar por isso. Vou ficar com o Flamengo. Vamos ver se eu acerto no final. Borussia Dortmund e Monterrey. Borussia Dortmund. Real Madrid e Juventus. Eu acredito que o Real Madrid passe pelo último jogo, mas não é uma equipe pronta ainda com o seu novo treinador. Palmeiras e Chelsea. Acredito que passe o Chelsea neste tipo de confronto, mas também vai ser um jogo difícil para o Chelsea que não está brilhando, não é o melhor momento da equipe, mas tem um grande elenco. Inter de Milão e Manchester City. Aí um jogo pesadíssimo, com o Manchester City também tentando se renovar ao longo do Mundial, ficaria com o Manchester do Guardiola. PSG e Flamengo. Uau, esse vai ser, se ele ocorrer, vai ser um jogaço com o PSG. Borussia e Real Madrid. Real Madrid. Chelsea ou Manchester City? Confronto da Premier League, fico com o Manchester City. PSG e Real Madrid. Os dois jogando o que pode, nesse momento, com o PSG, o time francês do treinador espanhol Luis Henrique. Para fechar, Manchester City e PSG. Uau, né? Vamos ver se é isso. Depois vocês podem me cornetar. Duas equipes que jogam basicamente com a bola, adiantadas. Então seria um grande jogo, uma grande final do Mundial. Quem vai ganhar aí? Ficaria com o PSG nesse momento.